Paz e bem, meus amados, em nome de Jesus Cristo. É uma alegria estar aqui com vocês sempre. Hoje, uma alegria com responsabilidade, né? É muito bom chegar aqui nesse púlpito e já ter sido tão abençoada pela presença santa do Senhor no meio de nós. No meio dos louvores, no meio de um povo fervoroso que ama o Senhor e que o adora com alegria. Isso é maravilhoso. Meus queridos, eu gostaria de agradecer a honra de estar aqui, a honra de poder ministrar a palavra do Senhor, pela sua graça, pelo seu poder, porque só Ele, né? Para falarmos de coisas tão maravilhosas e eternas, que sobrepuja o nosso entendimento, o nosso sentimento, tudo que está em nós como seres humanos, né? É algo incrível que o Senhor pode compartilhar e compartilha conosco. E eu gostaria, na minha limitação e pequenez, compartilhar um pouco da palavra do Senhor e falar hoje sobre o desafio da perseverança. Porque é de fato um grande desafio e eu convido vocês a abrirem suas Bíblias em Efésios, capítulo 1, versículo 15. Efésios 1, a partir do versículo 15. Amém? Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso entendimento. Algumas versões do vosso entendimento eu estou acostumada com uma outra versão, mas aqui é do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Aleluia. A carta de Paulo é uma carta destinada à igreja que ele mesmo deu início em Éfeso. Lá em Atos nós encontramos essa passagem em que o povo foi extremamente abençoado pela presença da palavra com poder ministrada ali, através da vida do apóstolo, a ponto de ele passar, e mesmo ele não passando, as suas vestes, seus aventais, né, passavam pelo povo, e o povo era curado das suas feridas. Isso é maravilhoso. E então Paulo agora está preso, está em Roma, numa prisão domiciliar, e ali mesmo em prisão ele é autorizado a receber visitas. Então algumas pessoas viajam e vão até ele, e ele fica sabendo sobre as igrejas, sobre o que está acontecendo no meio do povo de Deus, as igrejas às quais ele plantou. E abrindo parêntese aqui, né? Quanto sofrimento houve para que hoje nós estivéssemos aqui sentados no ar-condicionado, em cadeiras, ouvindo agradavelmente a palavra do Senhor. Quantas pessoas deram suas vidas e até hoje doam suas vidas para que outras e outras pessoas estejam num ambiente não assim sempre, mas com os livros que nós temos às mãos. E Paulo foi uma dessas pessoas que deu a sua própria vida, doou a sua existência para que
outros viessem a conhecer o Senhor. E ele, nessa carta, inicia expressando a alegria dele. Alegria porque a igreja que se encontrava em Éfeso era uma igreja que ainda nesse tempo permanecia na fé e no amor. Isso era motivo, sim, de alegrar, porque quantas pessoas têm desanimado, têm esmirrado o seu amor, se apagando, e assim também a fé. A fé é o alicerce das nossas vidas, porque a fé tem um objeto, e o objeto da nossa fé é Cristo Jesus. E Cristo Jesus é a pedra angular de toda construção bem edificada. A Bíblia diz que é a pedra de esquina, é aquele que sustenta todas as coisas, é aquele que alinha todas as coisas, sobre o qual nós, como igreja, devemos estar apoiados. Então, o objeto da nossa fé é o Deus encarnado que veio até nós para entregar a mensagem do Pai, para revelar o próprio Pai. Esse era o objetivo de Cristo, revelar a nós quem era o Pai. A ponto de Filipe olhar para ele e dizer: Senhor, mostra-nos o Pai, o Senhor vai para onde? Quem é o Pai? Como é que a gente vai conhecer? Ah, Filipe, eu estou com vocês há tanto tempo e vocês ainda não conhecem o Pai? Porque quem olha para mim, Filipe, quem caminha comigo, está olhando para o próprio Pai, está vendo o próprio Pai. Então Paulo se alegrava porque essa fé estava presente ainda na vida dessa igreja, assim como o amor. O que é uma igreja que prega o evangelho desprovida de amor? É só uma igreja que faz um monte de coisa, mas que não atinge a essência de Deus dentro do ser humano. E aí Paulo celebra junto aos irmãos essa verdade. E é espetacular saber do quanto o Senhor realizou em nossas vidas e colocou à nossa disposição a sua própria presença, o seu poder entre nós. Nós podemos então depositar a nossa vida, uma vida de fé. E uma vida de fé não está baseada nas experiências do passado, nem mesmo as experiências que tivemos ainda agora. A vida de fé está baseada na vida constante. É necessário uma constância. E é por isso que Paulo falou, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. Ou seja, tudo. Porque se nós pararmos para pensar, o ontem existe? O que eu fiz ontem existe? Não, passou. Até as dores que eu tenho, que eu trago, porventura, venho a trazer, são dores de situações que já não estão aqui. Existem situações atuais, dores atuais, como o pastor mesmo falou aqui, que nós estamos orando, devemos orar. Mas eu digo dores existenciais, de situações que ocorreram há anos atrás da nossa vida e que às vezes nós carregamos até hoje. Mas foi de um fato que ocorreu lá atrás, mas hoje, aqui, o Senhor está aqui conosco e nós podemos desfrutar daquilo que Ele está fazendo aqui e agora. Nós só temos esse momento, nós não temos mais o passado, acabou, o passado foi. Nós temos o amanhã? Talvez. O que nós temos certeza é de que nós estamos aqui sentados diante da palavra do Senhor. E esse é o momento. Essa é a hora. E é cada dia a constância de viver esse momento presente, da presença poderosa do Senhor em nossas vidas. Então, a vida cristã requer uma constância e nós temos esse grande desafio, que é o desafio da perseverança. Começar algo é muito empolgante, é muito bom. Antigamente eu não entendia muito bem quando a Bíblia fala assim, melhor
é o fim de todas as coisas do que o seu começo. Como assim? É tão bom começar uma coisa, né? Uma coisa que a gente está esperando muito, que é muito realizar. Como é que o fim é melhor, né? E aí, quando a gente olha para a perseverança, um olhar novo se abre. Porque, de fato, começar algo bom que você queira é muito empolgante. Mas melhor ainda é chegar ao final desse projeto e ver que ele se realizou de fato. Então, Paulo ora por esta igreja, e eu amo as orações da Bíblia. A oração que Jesus fez em João, capítulo 17, que oração profunda. Um servo do Senhor, um apóstolo de Deus, não vai dobrar seus joelhos e orar a Deus para algo banal, algo simplista. Ele percebe que a igreja necessita de algo a mais. A fé e o amor permeia pela igreja, mas é necessário algo a mais. É uma escada. A nossa vida é uma rampa. Ela precisa ser crescente. Não haver retrocesso e nem estagnação. Mas a fé, a vida com Deus, ela é progressiva. Você pode ter lido a Bíblia uma vez, 2 ou 10. Você sempre terá o que aprender da parte de Deus, porque Ele é o Deus infinito. E não há limite para o conhecimento. Por isso, cada dia que nós passamos sem a busca do conhecimento de Deus, da presença de Deus, é uma limitação que nós impomos a nós mesmos e a nossa espiritualidade, que pode ir além e não vai, porque nós deixamos de buscar. Então, em primeiro lugar, Paulo, ele pede na sua oração, e ele expressa isso à igreja, né? Como ele tem orado pela igreja, que ele pede, primeiramente, que o Pai conceda à igreja sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele, ou seja, do Pai. Irmãos, é importante nosso conhecimento sobre Deus. Mas Paulo aqui, quando fala em conhecer a Deus, ele não está se limitando a um entendimento intelectual. Existem muitos intelectuais, inclusive Satanás, porque ele conhece a Bíblia muito melhor que nós. Ele conhece. Ele não só conhece a Bíblia, mas ele conhece o Pai, porque ele já viveu com ele. Então não é simplesmente ler, eu vou pegar aquela... Não, caixinha de promessa não, aquela leitura diária, aquela leitura anual, né? E aí plano de leitura anual, e aí a gente começa a ler, e de repente a gente parece estar até concorrendo conosco mesmo, né? Eu li tanto ano passado, ou semana passada, ou mês passado, não, eu tenho que ler mais, ler. Aí quando você termina, você nem sabe o que você leu. Porque o objetivo não é a leitura pela leitura, o conhecimento pelo conhecimento, mas o quanto deste conhecimento está sendo internalizado na nossa vida, está saindo da nossa mente, da nossa memória para o nosso coração, nos motivando a uma unidade real e íntima com o nosso Pai eterno. É muito comum a necessidade de falarmos sobre salvação, justificação e santificação. Mas pensa, salvação é salvação de quem? Do de mim, né? Minha salvação. A justificação, ela diz respeito a quem? A mim, né? E a santificação? Minha santificação. Pensa que Deus, o objetivo dele é formar Cristo em nós. Não se trata de mim. Ele nos libertou das trevas para o reino do Filho do seu amor. Ele nos tornou justos porque nós éramos injustos e não poderíamos nos relacionar com o Pai nessa condição. Ele nos santifica, mas isso não tem a ver conosco, não tem a ver comigo nem com você, tem a ver com Ele. É para Ele
porque dele, por ele, para ele, a ele a glória. Nós vivemos num humanismo tão grande, em que tudo é para mim, em que tudo se trata de mim, como eu sinto, se eu estou feliz, se eu estou triste. O que falaram de mim? Falaram bem? Falaram mal? O que fizeram? Fiquei triste. A vida não se trata de mim, a vida se trata de Deus. Ele quer ser unido a nós e seja algo assim, é um só, é uma coisa só. Então Jesus veio para expressar o Pai. Olha, quem veio a mim vê o Pai. E Jesus foi assunto aos céus. E qual é o objetivo dele? Quem vê a mim, Rosiane, vê a Cristo. Esse é o objetivo. Não se trata de mim, não se trata de você. Se trata do quanto as pessoas que estão ao seu redor podem ver o nosso Criador, o nosso Redentor, o nosso Deus, o amado de toda a glória na sua vida, na nossa vida, na nossa história. Em João 17:3 diz o seguinte: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Essa é a vida eterna. Mas hoje, na atualidade, né? Claro, hoje na atualidade, nós vemos tanto, você tem que ser feliz, Deus te fez para ser feliz, você vai ser curado. Isso não está errado, né, de falar sobre cura, mas entenda, as pregações em geral são voltadas, eu tenho visto muitas pregações voltadas para o bem-estar do homem, porque a nossa sociedade só visa a glorificação do homem, a alegria, o bem-estar. Você vai a um psicólogo com uma coisa horrenda e ele fala assim: você está bem com isso? Então está tudo bem. Se você está bem, se você se sente bem, porque o importante é você estar feliz. Não é assim? O importante é você estar em paz consigo mesmo. Então, se a sua atitude é uma atitude que vai te colocar bem na sociedade, você vai ficar em paz e feliz, vai sair da crise, está tudo bem. Então, é sempre voltada para o bem-estar. Mas a salvação, o Senhor fez toda a obra que fez na nossa vida e na nossa existência para que nós conheçamos a Deus, para o conhecimento. E Paulo tem esse cuidado de orar, porque ele sabe que é necessário continuar progressivamente. Então ele fala sobre o conhecimento do próprio Deus. E que nós possamos de fato viver conhecendo o Senhor e prosseguindo em conhecer. Mas eu quero colocar aqui nessa noite, é esse tipo de conhecimento, sabe, quando o homem se casa, o homem e a mulher se casam, e a gente fala, e eles se conheceram, né? Ou seja, houve intimidade entre o homem e a mulher. É esse tipo de conhecimento que o Senhor propôs para nós. Porque Efésios, ele vai falando, e depois Paulo, lá na frente nós não vamos chegar lá, mas Paulo traz umas exortações à igreja, de necessidades que a igreja precisa estar em alerta e entender. Mas ele vai construindo a questão da unidade entre judeus, gentios, através de Cristo, e vai até chegar à família. E quando ele chega na família, chega no casamento, ele fala o quê? Sobre um grande mistério. Eu não digo já sobre a união entre o homem e a mulher, mas a união entre Cristo e a sua igreja. Que coisa maravilhosa! Então, quando nós nos debruçamos sobre a palavra para conhecer Deus, Ele quer que esse entendimento dele penetre em nós e isso seja consumado em intimidade.
em profunda comunhão. É estar na presença de Deus, entendendo que Ele é real, que Ele compartilha da sua própria essência conosco, dele mesmo, comigo, através da comunhão. Só é possível conhecer a Deus através do próprio Deus. Nós não conhecemos por causa dos cursos que fazemos, embora eles nos ajudem. Mas, de fato, nós conhecemos a Deus quando nós investimos tempo de comunhão com Ele. E aí no versículo 18 ele diz: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança. Então ele diz a necessidade de conhecer profundamente a Deus, e também que o Senhor ilumine o nosso entendimento, que só pode ser iluminado pelo próprio Espírito Santo. Uma pessoa, quando tem limitações visuais, ela não consegue ver as nuances de uma obra. Mas o Espírito Santo, pelo seu poder, operante em nós, ele nos mostra exatamente o que nós precisamos enxergar. Através da sua presença na nossa vida, da luz que é jogada no nosso entendimento humano obscuro. E aí ele nos mostra qual é a esperança do nosso chamamento. Irmãos, nós precisamos voltar a olhar mais, não só aos domingos, nos dias de oração, mas diariamente, a celebrar essa esperança que nós temos, pois nós fomos chamados ao arrependimento. Esse é o nosso chamamento, chamados para nos arrependermos. E é porque nós nos arrependemos que o Senhor está unido a nós, e nós podemos proclamar a outros, a todas as nações, esse mesmo chamamento. O Senhor nos chama ao arrependimento, para que nós desfrutemos da sua glória e da sua majestade como um corpo, um só corpo, através de Cristo Jesus. E Deus tem preparado as nossas vidas para a riqueza da glória da sua herança nos santos. Irmãos, se nós realmente compreendermos qual é a riqueza que o Senhor já nos conferiu, porque no capítulo 1, antes do versículo 15, Paulo bendiz ao Senhor, são versículos de louvor, e ele vai falando diante de Deus o que o Senhor fez por nós. Ele vai falando como Deus foi nos envolvendo e foi ministrando tudo o que nós precisávamos para sairmos do reino das trevas e sermos enxertados na videira e termos a vida de Cristo em nós. Então nós devemos olhar para essa riqueza, porque se tem uma coisa que tem consumido a humanidade é a ganância. Sempre mais e mais e mais. Para quê? Para quê? Meus irmãos, se nós olharmos para o céu, entendermos que realmente é a nossa casa, nós daremos menos valor à nossa casa terrena. O Senhor tem nos chamado para vislumbrarmos aquilo que já é nosso, a eternidade, a nossa casa, a nossa vida com Ele. Nós não podemos ser o tipo de crentes que fazem as coisas dia a dia, na sua rotina, e pede a ajuda dos céus. Nós precisamos ser crentes que vivem a vida dos céus, a vida de Deus, e se apoia nele para o dia a dia, para o que há de vir. Mas a vida é a vida do reino, é a vida daquele que já nos tirou
do mundo, da carne e das garras de Satanás. Nós não pertencemos, estamos nessa condição, mas não pertencemos a ela. E é por isso que o Senhor leva Paulo a escrever, porque toda a palavra do Senhor é inspirada. Então, se Paulo ora, também é inspiração do Senhor para que ele ore, porque ele sabe que há uma necessidade para a igreja. Então, ele ora no versículo 19, para que o povo de Deus saiba qual a suprema grandeza do seu poder, ou seja, o poder do Pai para com os que cremos. Meus irmãos, o poder de Deus, se tivesse aqui uma dinamite, né, igual filme, acender, eu não sei se ainda existe, né? Em filme existe, não sei se já é mais moderno, mas né, acende aquele pavio ali e vai explodir. Quem ficaria aqui para ver o resultado disso? O poder de Deus, o poder, a palavra poder, ela é traduzida para dinamis, o poder que dinamita, o poder que rompe com as estruturas velhas e faz algo surpreendentemente novo em nós. O poder que o Senhor opera em nós é o mesmíssimo, igual poder que o Senhor, Deus Pai, o Criador, olhou, viu o seu filho naquela tumba e disse: meu filho, levanta, já passaram os 3 dias. E o Senhor levantou. O poder da ressurreição é o mesmo poder que opera em mim e em você. Que coisa maravilhosa! Que coisa maravilhosa poder ter esse poder nas nossas vidas. Poder supremo. Nós não temos essa dimensão. Nós não temos a dimensão do que significa esse poder. E é por isso que nós precisamos nos unir cada dia mais e mais ao Pai, através do poder do Espírito Santo e da revelação de Cristo na sua palavra. Porque somente o Espírito de Deus pode imprimir no nosso coração as suas verdades e nos levar ao entendimento, porque quando Ele joga luz, Ele traz esclarecimento, mas não é um esclarecimento da faculdade, um esclarecimento humano, porque Ele disse: olha, vai chegar um tempo que vocês não precisarão ser ensinados, porque o próprio Espírito vai ensinar vocês, não é assim? A Bíblia diz que o Espírito Santo nos ensina até enquanto nós dormimos. Mas nós não devemos passar o dia todo procurando notícias, Netflix, Prime, HBO, YouTube, Instagram, o dia inteiro enchendo a nossa mente e achando que durante o sono o Espírito Santo irá nos ensinar. Porque Ele vai se revelar através daquilo que nós já comemos, da sua palavra. O Pai se revelou através de Cristo. Para quê? Para quê, meus irmãos? Porque nós estamos aqui para termos vitória. O Senhor Jesus já venceu naquela cruz. A vitória já está posta diante de nós. Eu vou dar um breve testemunho sobre um episódio da minha vida. Eu tinha muito medo, sabe, meus irmãos? Medo. Eu era uma pessoa assustada. Medo do futuro, e às vezes o inimigo vem sempre, né, soprar aquilo que nos atormentava no passado. Mas o Senhor já trabalhou, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. E então o Senhor havia feito um trabalho lindo na minha vida. Não vou dizer que detalhes, mas Ele me curou dos meus medos.
Através da sua palavra. Olha, eu li a Bíblia. O Senhor veio a mim e trabalhou na minha vida, se apresentou a mim. Eu tinha 11 anos de idade. Então, eu já conhecia a Bíblia. Eu sempre amei a palavra de Deus. E em 1 João diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. E eu ainda sentia tanto medo com 22 anos, 23 anos. E então o Senhor me trouxe essa palavra e ela saltou aos meus olhos e foi num culto. E depois dali o Senhor continuou trabalhando e falando e lançando fora, de fato, do meu coração todo medo. Então eu casei, engravidei do meu primeiro filho e meu filho tinha 8 meses. Eu ficava com muitas crises de vesícula e de rim, eu tinha muitos cálculos. Então, meu filho nasceu e eu continuei com cálculos e certa vez eu passei muito mal, fui ao médico e ele falou que eu deveria fazer uma videolaparoscopia, né? Uma coisa simples, 3 incisões e tirava os cálculos. Isso seria numa segunda-feira. Só que no sábado que antecede essa segunda-feira, eu comecei a passar mal, a sentir dor. Domingo nós plantávamos a igreja lá no Rio de Janeiro, e domingo nós fomos à igreja e eu não conseguia assistir o culto, eu fiquei na cama de uma irmã da igreja durante todo o dia, passando muito mal. Aí no culto da noite eu fui assistir, aí as irmãs, não, você vai ser curada em nome de Jesus. E eu fui à frente e falei o seguinte: meus irmãos, eu sei que eu vou fazer uma cirurgia e eu sei que eu posso ser curada, porque algumas pessoas falam, não, você não vai fazer nem essa videolaparoscopia. Eu falei assim, eu sei que o Senhor pode me curar, mas o Senhor já venceu quando Ele morreu naquela cruz. Eu sou vitoriosa e se eu precisar me operar, eu vou me operar e o Senhor ainda assim estará comigo. Porém, na segunda-feira, eu acordei muito cedo, vomitando muito, com muita dor, uma dor insuportável. Eu chegava no elevador, tinha que voltar para casa e vomitava e eu não conseguia, eu já estava desfalecendo. E Inésio ligou para o médico, porque ele ligou para o médico sábado, domingo, e o médico estava viajando. Às 6 horas da manhã o médico, vai agora para o hospital que eu estou indo. Quando eu cheguei no hospital, era tanta dor, aí começaram a fazer várias coisas, já nem lembro o que acontecia ali, porque eu já estava ali desfalecida, e o médico falou, é muita dor para ser só cálculo, vamos fazer um exame. Resumo, meus irmãos, eu estava com uma pancreatite aguda, necrohemorrágica. Eu estava ali num estado, o meu pâncreas estava necrosando. E aí eu fiquei 1 mês internada. Dentre esses dias, 24 dias, com alimentação enteral, depois parenteral, via endoscópica, porque o meu pâncreas não podia simplesmente trabalhar nada. E Deus é tão maravilhoso que o meu médico era marido da minha obstetra e ele era cirurgião oncológico. E ali eu fiquei aqueles dias. Então, quando ele chegava com um jarro assim, eu achava que era água. Aí, quando eu bebia, não, era gosto de Novalgina, porque era contraste para eu fazer exame, para ver como estava o meu pâncreas. Eu não podia nem beber água. No 24º dia, eu comecei a tomar um suco ralinho, uma água com fruta, assim, um caldinho de fruta, bem ralinho. Mas onde eu quero chegar? O Senhor ali me confrontou. Porque quando eu estava ali, várias coisas aconteceram. Meu filho tinha 8 meses, eu estava amamentando ainda. Ele tinha a comidinha dele, mas eu amamentava muito. Então, meu seio empedrava, eu tive bactéria, eu usava fralda. Era tudo involuntário. E aí, quando eu estava bem assim, mal, o Senhor me visitou. E Ele falou comigo. E
eu senti a sua presença ali naquele quarto, e ele disse não audivelmente, né? No meu espírito: minha filha, você achou que seria apenas uma pequena cirurgia e você disse diante da igreja que eu te amava. Você está aqui nessa situação e eu te pergunto: você ainda me ama? E você ainda acredita no meu amor por você? E eu falei: Senhor, eu não tenho medo de morrer, porque eu sei que o Senhor está comigo. E eu te amo mesmo aqui nesse hospital. Eu te peço, se o Senhor puder, se o Senhor quiser, o Senhor me fizer criar meu filho, eu serei muito grata. Eu gostaria muito de ser mãe presente do Gabriel. Mas se eu for, eu sei que o Senhor, pelo teu Espírito, está com ele. E então, o Senhor começou a ministrar o meu coração em primeira pessoa. Eu sou o teu pastor e nada vai te faltar. Eu te faço deitar em pastos verdejantes, eu vou refrigerar tua alma, vou te levar junto às águas de descanso. E ali o Senhor foi ministrando, foi ministrando, foi ministrando. Meus irmãos, não tem a ver conosco, tem a ver com quem Ele é e com quem nós somos nele. E glorificado seja o nome do Senhor. Hoje Gabriel, esse mês ele fez 30 anos, me deu um netinho, o Itai, com 1 ano e 3 meses, lindo. E ainda me deu uma filha, Sara, casada, bênçãos de Deus na minha vida. Mas não tem a ver com o que Ele pode fazer por nós. Tem a ver com o que as pessoas podem ver dele em nós. Uma amizade é fácil de você conquistar. Existem pessoas muito difíceis, mas em geral, começar uma amizade é fácil. Ainda mais para paraibano, carioca, né? É fácil. Mas é difícil manter uma amizade. Porque uma amizade requer contato, um telefonema, uma manutenção, não é? Diálogos para você se tornar íntima, conhecer a pessoa, ser conhecido. Com Deus não é diferente. Pelo contrário, com Deus é muito mais profundo. E Paulo, ele quer levar essa igreja a esse entendimento das riquezas eternas, do que é eterno e do poder que opera nas nossas vidas, que nos conduzirá neste mundo rumo a esta eternidade. E é por isso que nós trabalhamos como igreja, e eu louvo ao Senhor por esta igreja, porque o Senhor está preparando uma noiva para celebrar com Ele o seu encontro. E essa noiva não está só aqui nesta noite, essa noiva está em todas as nações. Ele é o amado das nações. Ele quer se revelar a todos os povos, línguas. E Ele vai usar quem? Quando alguém está sofrendo lá e nós não nos importamos, nós estamos sendo exatamente como Paulo, que quando não tinha o Senhor via a morte de Estevão. E o que ele fez? Nada. Ele não se importava. Ele permitiu na morte de Estevão. Mas glórias a Deus que nós não somos assim. O Senhor tem colocado essa responsabilidade. Irmãos, nós precisamos ser cada dia mais parecidos com Cristo. Olhar mais para Ele, pensar mais sobre Ele e menos sobre nós mesmos. Irmãos, infelizmente, quando nós lemos essa carta, ela é maravilhosa e o povo está no Senhor. Mas existe uma outra carta, escrita por um outro servo do Senhor, outro apóstolo,
João. Em Apocalipse, capítulo 2, João escreve à igreja de Éfeso, a mesma igreja, mesmo povo, com alguns agregados, obviamente, pessoas iam se convertendo. E aí nós poderíamos falar, que bênção a igreja de Éfeso, não é mesmo? E aí, Jesus inspira pelo Espírito Santo a João escrever. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras. A mesma igreja, meus irmãos. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, há uma indignação aqui da parte de Deus. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. E aí, há aqui uma advertência. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. Você lembra quando você se converteu, como eram as suas obras? As primeiras obras, cheias de amor, de fervor, de gratidão, de celebração pelo que o Senhor fez na nossa vida, de onde Ele tirou a gente, e onde Ele nos colocou, o nosso coração se aquecia. Lembra-te de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Meus irmãos, uma igreja não pode se contentar com pouco. Nós precisamos crescer na graça e no conhecimento desse Deus, porque a igreja de Éfeso acabou por ser uma igreja que perseverou na obra, ou seja, era uma igreja laboriosa, cheia de tarefas, mas sem amor. Se Deus é amor e a igreja não está trabalhando em amor, o que é a obra de uma igreja? Vazia. Então, meus irmãos, eu quero deixar para vocês essa exortação nesta noite, para que não sejamos uma igreja que se alegra simplesmente porque foi salva, justificada e está sendo santificada, mas existem riquezas e profundezas e intimidade que o Senhor quer compartilhar conosco para perseverarmos em amor completamente naquilo que Ele quer continuar falando conosco e participando do corpo saudável de Cristo, porque Cristo é o cabeça, nós somos o corpo de Cristo, e esse corpo precisa estar em ordem, precisa estar em conexão com Ele, porque afinal de contas é a cabeça que leva as informações para que o corpo precisa fazer. Se o cérebro para, se as conexões param, o corpo não responde mais. E nós precisamos buscar em Cristo, que é o cabeça. Meus irmãos, perseverem, continuem, vão adiante, não se conformem com pouco. E eu não estou dizendo pouco, com pouco do que Deus pode te dar. Não, com pouco que você está sendo ou é diante da grandeza que o Senhor quer te transformar para a glória dEle e para que Ele seja visto. E quando alguém
no seu trabalho, na sua faculdade, na sua vizinhança, na sua família, olhar para você, pense: uau, como eu vejo algo diferente nessa pessoa. Eu estou vendo alguém que não é ele, não é ela, é Cristo. Amém? Glórias a Deus. Vamos orar, meus irmãos? Gostaria de chamar os músicos aqui, nós vamos cantar novamente. Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Você tem um trabalho, não é para simplesmente ser feliz, é para a glória de Deus. Você tem um cérebro que estuda, capacitado, não é para si mesmo, é para a glória do Senhor. A ele, a glória. Amém?